Estamos aqui. Primeira vez na história da Z2. A gente conseguiu. Vamos ver se não estraga, hein, velho? Via William. Vamos ver se não estraga, velho. Via William, a gente conseguiu o nosso Olimpo aqui. Medalha olímpica. Que isso, velho. A Z2 é medalhista olímpico. A Z2 não. O William Não. Mas a gente tem uma gotinha no oceano dele lá. E, cara, do cacete. Parabéns. Baita orgulho pra gente ter você aqui, ter participado mais na reta final um pouquinho dessa história aí. E ter acompanhado, ver o quanto você tava vidrado e focado nisso. Acho que pra mim, pessoalmente, foi o que fez brilhar e querer te trazer, né? E querer fazer dar certo com o time. Acho que a gente tem uma dificuldade como marca e até nos produtos que a gente faz. Você estava contando um pouco que para lutador é ideal, mas é um mercado não necessariamente pequeno, mas que não olha para esse tipo de suplementação com um ar de necessidade, né? Olha muito mais para o whey, para creatina, enfim, é um mercado que não tem tanto esse hábito de eletrólito e de carboidrato. E que na época, a gente discutiu marketing e tal, será que faz sentido, não sei o quê, mas você veio tão certo, né? Era um cara tão... Assim, falou, pô, acho que vale a gente tentar esse cara aí, meu, porque o cara, ele é sangue no zóio. Então, parabéns. Parabéns. Eu falei quando você chegou, é o cara que fala e que faz. Pois Poder da palavra. Cara, é uma alegria imensa, né? Pô. Acho que foi exatamente isso. Às vezes a gente, na nossa rotina e desenvolvimento de produto e pensando em evolução, a gente muitas vezes cria produtos que têm outras aplicabilidades que a gente não estava esperando, né? Eu sempre falo isso muito aqui na Z2, que é importante a gente ter algumas divisões de esporte, mas a gente está fornecendo energia, fornecendo recovery, fornecendo eletrólitos para o esporte, né? Pô, então abrimos uma nova caixinha aí, considerável, né, cara? E abrimos com os dois pés no peito, né, cara? O primeiro atleta lá nosso a aparecer, se bem que foi antes do Cachorrão. Não, o Cachorrão foi no primeiro dia, foi logo depois da abertura. Mas a primeira medalha. Cara, foi a primeira medalha do Brasil? Foi a primeira medalha do Brasil. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa ele falar um pouco. Caraca, a gente tá muito emocionado. Muito emocionado aqui, velho. Eu não sei que horário que a galera vai estar assistindo, então, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo, né? Fico honrado em estar aqui com vocês, fico honrado em fazer parte desse time da Z2, incrível. Como a gente estava falando, eu já fazia uso, já era uma marca que me acompanhava há alguns anos, já com os géis, com Recover, com várias outras coisas, mas quando a gente teve o primeiro contato e fechou a parceria, deu a mão, fez o aperto de mão ali, fiquei muito mais tranquilo em poder contar com vocês, sabe, fazer parte do time da Z2, pra mim foi muito especial, porque, como eu vinha falando, pra mim fazia muito sentido e nas Olimpíadas não foi diferente, antes de cada luta, pós-pesagem, tava usando os géis, tava usando os saltos, tava usando todos os suplementos que tinha direito, o recover, porque a gente tem uma pausa entre as quartas de finais e a semifinal, né? De 2 horas. Normalmente eu não gosto de comer, eu me sinto muito estufado. Então o recovery ali naquele momento foi essencial. Então, pô, tô feliz demais em estar aqui gravando com vocês dessa Cara, vez. que isso. Ó, fala uma coisa, você é um cara jovem, né, velho? Pô. Colágeno bombando aí. Porra, 24 Você anos. Você olhou pra mim pra fazer a referência. Eu tô jovem velho, também, né? Mano. 24 anos, cara. Ainda mais uns 3, talvez 3 ciclos aí pela frente. 3, hein? O Baby tem quantos? Tá com 37. Foram 4 ciclos? Foi 2012, 16, 21 e agora. 4 ciclos. 4 ciclos aí, cara. Aí, o colágeno, ainda mais com o recover ali, com o colágeno ali lá, todo garoto, dia. Velho. Essa é a composição, hein? Tá sabendo o produto. Foi exatamente o que fez eu ir atrás da Z2. Eu sou curioso, então eu pesquisava, eu sabia o que poderia me dar benefício. Que legal. Em vários quesitos, então a Z2 foi a marca que mais fazia sentido pra mim. Boa. Pai de família? Pai de família. Pai de um menininho de 10 meses aí, o Dom. Caramba. Meu amuletinho. Planejado, né? Acho que conta isso aí, porque você é novo pra caramba.
tá no auge de treino e de focar em Decide ter um carreira, filho. tal, você decide ter um filho. Conta isso aí. É engraçado essa história e por mais que eu conta, sempre tem gente que não tem ideia disso, sabe? Ainda mais 2024, é muito difícil a galera planejar ter um Total. filho, sabe? Então, atleta, alto rendimento, ponto de ir para as Olimpíadas, a galera sabe o quão difícil é conciliar a vida com família e esporte. Eu viajo mais da metade do ano. É dificílimo ficar em casa, é dificílimo. Eu com disposição, sempre tô cansado de treino, 11 treinos na semana, de segunda a sábado. Então eu tinha muito medo de não ser um pai presente pro meu filho. Uhum. Sempre tive esse sonho. E quando eu conheci minha esposa, ela falou, cara, meu sonho é ter um filho. Eu sinto que eu nasci pra ser mãe. Então isso me marcou muito e ficou martelando na minha cabeça. Já era um sonho meu, mas como que eu ia tomar essa decisão viajando mais da metade? Eu não queria deixar toda a responsabilidade pra ela. E aí a gente começou a conversar mais sobre, ela foi me abraçando, falando, cara, eu seguro as barras, eu seguro, eu vou ser forte, que não sei o quê. E aí eu ainda tava inseguro, depois dela me contar tudo isso, comecei a ver alguns ídolos, tendo filho, no auge da carreira, eu falei, cara, esses caras conseguem, será que eu consigo? E aí tava bem inseguro ainda de algumas coisas, até ver uma cena de um judoca, georgiano, Lasha Shavdotashvili, eu nunca esqueci essa cena, dele saindo do pódio e entregando a medalha pro filho dele. Nossa, quando eu vi isso aí, eu vi aquilo ali assistindo de pertinho, eu falei, cara, eu quero isso aí, eu vou fazer isso aí acontecer, e como eu já repeti várias vezes, eu falei, vou fazer isso acontecer em Paris, sabe? Então a gente planejou para que ele nascesse antes de Paris e pudesse acompanhar lá, e eu fizesse isso acontecer, e como o Vitor falou, Caraca, falei, arrepio, e fiz Você acontecer quer isso lá. mais motivação Predestinado, velho. Então, que massa. deu certo. E aí todo mundo começou a falar que o Dom é meu amuletinho, porque todas as competições que ele foi, eu tava no pódio, eu tava no topo do pódio ali, então agora vai em todas, né? Que irado, que irado. Vou só voltar no assunto do filho aí, porque você falou que você viu alguns atletas que conseguem fazer essa divisão bem feita e não deixam de performar. Acho que um deles, talvez o mais proeminente dele seja o Cristiano Ronaldo, que teve filho muito cedo também na carreira. Uhum. Aí um pouco ouvi de você, mas até porque o Dom já tá com quanto? 10 meses. 10 meses. Então você já tem 10 meses de rodagem aí, de experiência, de sono quando tá em casa é marromeno. E às vezes até de se colocar essa pressão, putz, eu tô sendo um pai presente, não tô. Mas e quando você tem filho, né, normalmente as pessoas falam, né, até pessoas mais espirituais, religiosas falam, que o filho ele traz riqueza, né, ele traz prosperidade, né. Eu acho que isso obviamente ele vem do fato de, putz, agora eu tenho um filho, né. Você deixa de viver pra si só, né? Era aquela coisa mais, preciso pensar em mim e tal, não sei o que. Agora você tem uma vida que você é responsável por e que não só você tem que botar comida em casa e tal, mas que você quer que se orgulhe de você, né? Que tenha orgulho das coisas que o pai fez, tal, não sei o que. E aí eu acho que por conta dessa pressão, né, que você se coloca, você até performa mais, eventualmente, do que pessoa que não tem filho, né? Que não tem essa raiz, né? Que não tem essa coisa que te puxa, assim. Que vira chave, né? A partir do momento que eu tive um filho, acho que a maioria dos pais deve ser assim, você entende que tudo que você fizer dali pra frente não é mais só por você. É por você, pela sua família, sabe? Tem um serzinho dependendo de você. Então, cada luta que eu entrava, cada treino que eu fazia, tinha momentos dificílimos, sabe? E acho que todo mundo passa por isso, tipo de, putz, tô muito cansado, cara. Não sei se eu vou aguentar. Quando eu tive o Dom, eu não passava mais por isso. Uhum. O mínimo segundo que eu ia pensar nisso, eu falava, cara, meu filho tá ali, dependendo de mim. Eu prometi pra ele que eu vou dar uma medalha olímpica pra ele, eu prometi isso, que não sei o quê. Então, você acaba tendo um gás a mais, sabe? Vou ser marqueteiro agora, é tipo o gelzinho da Z2 ali, tipo, de dar um gásinho a mais, sabe? Então, em momentos que eu tava muito cansado, que eu pensava em desistir, porque todo atleta tem seus altos e baixos, eu lembrava da minha família, parecia que eu tinha acabado de começar, sabe? Em vários momentos nas Olimpíadas, assim, foi exatamente isso aí, sabe? Que louco. Porrada. Cara, e assim, o ponto disso é que
pai de primeira viagem na boca dos jogos, né, cara? Isso você acha que, assim, você falou que, acho que é difícil falar que atrapalha, mas como é que você fez pra lidar com isso, cara? Com sono, Não com tem rotina? manual, né? Pois é, então, e tipo, tendo que treinar, eu imagino que, não sei da realidade do judô, mas imagino que o último ano pré-Olimpíada, muitos campeonatos internacionais, muitas viagens com a seleção, como é que foi isso, cara? Cara, não foi fácil, né? Acho que se fosse fácil Pode falar, aquilo, foi né? foda. Foi foda pra caralho. Não, mas Foi vou foda. falar, vou ser verdadeiro aqui. Uhum. Minha esposa. Ela foi a chave disso tudo, sabe? É. Foi exatamente o que ela falou, cara. Ela foi a pessoa mais forte do relacionamento, da família. Sabe? Pô, eu viajar, ficar 15, 20 dias fora, perdendo peso, tendo que treinar, tendo que competir, e ela lá com o molecote. Uhum. Ele também, a gente teve que tomar uma grande decisão de quando ele fez 4 meses, a gente decidiu colocar ele na escolinha, porque tava difícil, assim. Na real, meu filho, assim, a gente foi muito abençoado. Uhum. Cara, ele é muito calmo, ele é muito tranquilo, assim. Eu falo que ele só fica chato quando ele tá com fome, mas é a mesma coisa que quando eu tô perdendo peso. Sim. Eu fico muito chato quando eu tô perdendo peso. Por isso tá, agora Então- tá tranquilo. Então eu tava perdendo peso. acostumado, minha esposa também tava acostumada. Ela falou, cara, você perdendo peso, ele com fome, então eu já sei lidar. Mas teve momentos assim que, como eu falei, não tem um manual, então teve momentos Por que eu não trás sabia o de que fazer. Todo grande homem, Do lado. do lado, Do lado de todo grande homem tem uma tem grande uma mulher. grande mulher. E vice-versa. Filósofo. Ó, e o... É o alicerce. Mas e pra dormir, cara? Eu tô encanado com sono, assim, tipo... Você tá pensando em ter um filho, é isso. Já tem um cachorro, velho. Mais uma Caralho. vez, a minha esposa, ela foi sensacional. Mas ela, tipo, falava, não, pode aí descansar Não, que não. eu toco terror. Desde o primeiro dia de vida dele, a gente fez um ritual do sono, né? Tinha o ritual noturno dele pra ele conseguir descansar, pra ele conseguir dormir. Então, desde o primeiro dia de vida dele, assim, dava 6, 7 horas, a gente começava a fechar as cortinas, começava a tirar som alto, não falava, começava a falar mais devagar. Então, pra tudo isso, foi ideia dela, tipo, foi conhecimento dela pesquisar, dela estudar, dela entender que se desde o primeiro dia a gente adaptasse ele a ter uma rotina de sono de 8 Regradinho, horas, né? 10 horas. Então, desde o primeiro dia de vida, assim, dele, assim, ele dormia direto. Que Ele acordava 1, 2 vezes no máximo. Mas foi o que eu falei também, acaba iludindo, porque o nosso filho, assim, foi... Não, ele mas foi... eu acho que tem a ver com o ambiente É, também. Sim. Isso, assim, óbvio, no começo ele vai acordar porque quer mamar à Sim. noite, mas passa ali o segundo, terceiro mês, se você fez direitinho do jeito que você falou. Então, tipo, e a gente foi adaptando algumas coisas também, sabe? A gente já deixava, tipo, a gente sabia que ele ia querer mamar, a gente deixava num potinho ali já a medida Sim. certinho de mamar, de leite, né? Porque desde o primeiro dia também ele nunca pegou peito. Daí foi ele na forma. Foi sempre na fórmula. Isso ajuda. também. Então, porque minha esposa, ela teve que tomar antibiótico, assim que ela saiu do parto, assim, teve que tomar antibiótico, então aquilo podia passar pro bebê e fazer mal. E ela teve uma lesão aqui, acho que é no acrômio. Pode ser. Acho que foi porque ela fez muita força na hora do parto e machucou, então ela teve que tomar esse antibiótico e anti-inflamatório. E aí ela não podia amamentar. Então, tipo, ela já desencanou ali, ela foi muito leve, assim, desencanou, vamos dar sua fórmula, não tem problema nenhum. Massa. E aí, então, facilitava também na hora de amamentar, assim, às vezes eu dava, às vezes ela dava, já deixava a quantidade de água certinha, a quantidade de leite certinho ali, 2 minutinhos tava pronto, já... Boa. A força das mulheres. Tem uma historinha rápida que eu ouvi hoje de manhã vindo pra cá, que é do cara que fez o Starbucks. Não é o cara que fundou, porque o fundador... É tipo a história do McDonald's, não sei se vocês conhecem, mas que o fundador não é o cara que fez crescer. Mas o cara que fez o Starbucks, ele tinha se mudado pra cidade onde tinha um café só, na época do Starbucks, e tinha passado 2 anos que ele tava lá, e ainda tava só com uma unidade, ou 2 no máximo, assim. E o sogro dele foi visitar ele. E ele já tinha ele tava com um filho pequeno, e a mulher tava grávida do segundo, e ela trabalhava 2 turnos para conseguir sustentar a casa, além dele trabalhar na Starbucks. E aí o sogro puxa ele de canto e fala, cara, você tá fazendo minha filha trabalhar 2 turnos, então não sei o quê, larga isso é um hobby, isso não é um trabalho, tal.
E aí ele fica arrasado, chora com o sogro e tal, porque ele tá, né, o sonho do cara, ele tá 2 anos tentando isso, chega em casa, conta pra mulher, e a mulher fica puta. Fala, você tá louco? Não vai desistir nada agora. Agora que você vai acelerar esse negócio, tô aqui há 2 anos me ralando, você força aí, meu. Não vai abandonar não, tô aqui pra isso. E aí dá 1, 2 anos, o Starbucks começa a escalar e vira hoje o que é a marca, uma das marcas mais conhecidas do mundo. Importância de você ter um alicerce ali, um apoio. Parceria. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar de Paris. De jogos, cara. Então vai, falar de Olimpíadas. Antes, cara, faz quanto tempo que você é judoca? 18 anos e alguns meses. Caraca, velho, você começou o quê? 6 anos? 6 anos. Mas tem uma história aqui que o André reza a lenda que ele queria ser nadador. Justamente, nossa, queria, meu sonho. E você parou? Não rolou? Cara, então, assim, Ou nada até hoje? Não, tô nadando agora. Eu vi os seus posts. Tenho começado a... Comecei a aprender agora, na real. Sempre tinha o instinto de sobrevivência, então sabia nadar, mas nunca tinha feito aula nem nada do tipo. Mas de um tempo pra cá, voltou a plantar uma sementinha de curiosidade de como era e como podia me beneficiar, né? Sim, eu beneficiei pra caramba, velho. Da mesma forma que eu sou curioso e fui atrás de suplementação, eu falei, cara, que esporte que pode complementar no judô? Mas voltando lá, eu sempre tive muita intimidade com água, assim. Sempre gostei muito de mar, de piscina. Era aquela criança que os pais precisavam pegar pelo braço. Não, sai da piscina. Chamava, não já saía. era noite. Então. E aí, quando meu pai quis me colocar no esporte, por ser muito hiperativo, eu falei, natação. Só que era um projeto social, aí eu não tinha... Ela tinha uma altura determinada e uma idade determinável. Eu não atingia nenhuma das duas. E aí, meu pai já fazia judô, meu irmão também. Eu falei, cara, eu vou ficar no judô até fazer os 9 anos. E aí eu saio e vou pra natação, porque ia ser tudo por hobby, né? Eu nunca tinha pensado em ser atleta. Família faz judô, então. Então. E aí eu falei, cara, eu vou ficar. Só que aí, primeira competição que eu fiz ali com 6 anos mesmo, já parecia que o judô tinha me escolhido. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Não quero outra coisa, não. Em Mogi das Cruzes? Mogi das Cruzes. No 5º dia. Foi no segundo dia? Não, você ganhou a medalha? É. Segundo dia de judô, não de competição. De jogos? De jogos. A abertura foi verdade, era de ouro, porque né? teve... Era de ouro que tava pegada. quando que o Brasil vai ganhar uma medalha de ouro? Não ganhou nenhuma porque começou antes, né? Eu não sabia que podia fazer isso. Algumas modalidades. Futebol. Futebol, handball. Começou antes. Aí 2 dias depois, tá valendo? O senhor cacifou a prata. Volte então. Aí, 6 anos, judô. Aí, enfim. Você já amassou a galera com 6 anos. Então, foi aí que aflorou o meu espírito competitivo ali. Na primeira competição ali, eu ganhei. Eu falei, cara, que legal ganhar a competição. Tipo, que porrada. Aí teve a competição que eu perdi, que aí foi onde me incentivou mais ainda, né? Porque depois que você perde, você não quer mais sentir aquele gosto da derrota. Você fala, não, vou treinar mais ainda pra nunca mais sentir isso. Mas aí eu nunca mais quis voltar a fazer natação até um tempo atrás, assim. Eu sempre fui muito curioso, já tava praticando ginástica artística com um atleta da ginástica mesmo, assim, com o Chico Barreto, não sei se vocês conhecem. Que foi um cara excepcional, assim, o cara totalmente diferenciado, assim, na ginástica artística. Então ele já tava me dando um entendimento melhor. Todo ginasta, assim, você percebe que tem uma consciência corporal de outro mundo, absurda. Mas você chegou a fazer ginástica, então? Então, agora ele se mudou pra Goiás, pra Goiânia, né? Eu quero dar continuidade, mas eu fiquei ali com ele ali, uns 8, 9 meses treinando. Agora, depois de mais velho? Não teve um nadador australiano agora que fez só calistenia lá e ganhou ouro? Não sei. Você não ficou sabendo dessa história? Ele tirou 90% do volume, ficou só, tipo, ginástica olímpica e calistenia. Não, caramba, velho, mas eu tô porque assim, uma coisa é natação, que tipo, existe uma mobilidade considerável e tal, mas judô, velho... Sofria. Até mesmo que nem, porque tem muito movimento que eles fazem, você vê as costas do ginasta, é totalmente desenhadinha, assim, porque eles sabem ativar todas as musculaturas, assim, você fala pra ativar alguma coisa, tipo, eles sabem, sabe? Caraca. Então, tinha movimento que eu ia fazia sempre, às vezes, no trapézio. Não era, sabe? Tinha que ser no outro músculo das costas ali que eu nem sabia como que eu ativava. Nem sabia se tinha. Então ele foi me ensinando, foi me dando mais consciência corporal, mais mobilidade, foi fortalecendo o corpo. Eu tava com uma lesão no tendão supraespinhal. Ele tava descolado do osso. Depois de um tempo fazendo com ele ali, fazendo fisioterapia também,
sumiu minha dor, assim, sabe? Então, me ajudou muito, assim, a conhecer mais meu corpo, a fortalecer, a ganhar mobilidade e fazer alguns exercícios específicos da ginástica, assim, mas era um pouco mais específico disso. E aí também me veio a curiosidade da natação. Aí, cara, tudo quanto é esporte que eu tô com vontade agora de ir pra um ciclismo ali, assim, sabe? Eu já pedalo bastante pra perder peso. No Ironman já. Não, pra correr vai ser foda, hein? eu já pedalo bastante, corro bastante pra perder peso, assim, é uma das coisas que eu mais faço. Só que o corpo, pô, eu sou muito denso, assim, eu sou troncudo e Natação baixinho. deve ser difícil. Então, natação nem tanto, mas pra correr meu joelho sofre muito impacto. Foda, né? Imagina. Por mais que eu use tênis apropriado e tudo mais, assim, normalmente eu sempre acabo sentindo. Mas essa história da calistenia, da ginástica é irada, cara. Sim. Porque o judô tem muito disso, né? De, Sim. cara, posição. Não, tem muitos golpes, assim, que às vezes pra você defender, você faz umas acrobacias. Então, encaixou perfeito ali. E eu já vi atletas, tipo, fazendo jiu-jitsu, porque pode completar, porque tem a ver. Tem atleta do Japão que faz sumô, porque ajuda também a ter uma consciência do centro de gravidade surreal também. Então, eu busquei o que estava ao meu alcance. Eu queria fazer um boxe ali por causa de tempo de ação, reação, esquiva. A gente trabalha muito. O judô é um esporte muito completo, então qualquer esporte que eu fizesse ia me ajudar, ia me agregar. E a natação eu optei porque eu já fazia domingo ali um descanso ativo de alguma forma. Ótimo, baixo impacto total, Então eu falei, cara, vou fazer natação. Só que aí eu fiz o primeiro dia assim, fui fazer sozinho, falei, cara, eu tô cansando muito, tô respirando totalmente errado. Esse cara tem uma técnica pra respirar. Aí caceta. o judô tem uma necessidade de resistência aeróbica gigantesca, né, cara? Sim. Pô, já fiz uma luta de 30 minutos. 30 minutos. Eu fiz uma luta de 30 Caraca. É 4 minutos de luta. Sim. Só que a gente tem o tempo extra, que é o Golden Score, que é o ponto de ouro, que é infinito. Eu já fiz uma luta de 30 minutos. Só acaba quando acaba. Só acaba quando acaba. Cacete. Não, então, mas, cara, com 15 anos, você falou, cara, é isso. Foi onde eu tive que tomar decisão, né? Acho que todo atleta de alto rendimento... Você tinha que sair de casa. Não. Meu pai chegou pra mim e falou assim, agora você tem que tomar decisão. Se você vai começar a focar nos estudos mais do que antes, sabe? Porque sempre andou ali lado a lado a educação e o esporte. Sempre tem que andar, né? Então, eu com 15 anos, ele falou, você vai começar a fazer alguns cursos profissionalizantes pra faculdade, pra você fazer vestibular, ou você vai focar no judô. Cara, 15 você é muito criança ainda. Então. E aí, fora que eu ia ter que vir pra São Paulo, né? E aí eu falei, cara, eu quero judô. Já tinha sido campeão pan-americano, tava começando a entender mais a dimensão do que o judô podia me proporcionar, de como teria que ser minha vida. E aí eu saí de um clube onde eu fazia 2 treinos, mas não tinha acompanhamento de preparação física, porque era um projeto social. Então não era nada profissional. E os treinos onde eu tava, eu já tinha chegado no máximo de evolução. Então eu realmente estava na hora de sair dali e ir para um outro lugar, para ir para um clube onde... Sim. Cara, quando eu pisei no Pinheiros a primeira vez, eu vi ali do lado Leandro Guilherme, Thiago Camilo, Rafael Silva, o Baby, né? Então, só via ídolo, foi onde eu me encontrei mais ainda, sabe? Onde eu vi o que eu queria. Então, ali foi extremamente difícil, porque com 15 anos treinando com os caras de 30 anos, e de um lugar onde eu tava, teoricamente, batendo em todo mundo e só pra apanhar, virou a chavinha do nada ali. Mas foi onde eu tive que tomar a decisão ali, exatamente com 15 anos. Sair da casa dos meus pais, estudar de manhã só e treinar tarde à noite. Essa foi minha vida... Até hoje, na real. Irado. E primeira Olimpíada, Tóquio não... Não. Você já não... Desde que eu fui pro Pinheiros, eu era associado como Projeto Paris 2024. Por causa de idade, porque tem todo... Você tem que fazer o ciclo certinho, né? E ali, quando começou o ciclo de Tóquio, em 2016, eu ainda era muito novo, sabe? Eu ainda estava começando a ingressar nas categorias de base. Ainda nem tinha ingressado nas categorias de base. Então, era muito pouco tempo para ir para Tóquio. Mas chegou ali em 2019, eu dei um boom. Foi onde eu fui campeão mundial júnior, foi onde eu fui medalhista de bronze nas Olimpíadas Universitárias, que é a Universiade. Eu comecei a medalhar em bastante coisa. E aí eu tive a minha primeira oportunidade na seleção principal, que foi o Grand Slam de Brasília. E aí eu fui medalhista de bronze. E, tipo, é muito difícil, muito raro. Primeiro Grand Slam, a galera medalhar, assim. Normalmente tá muito tenso, muito nervoso. Eu fui lá e medalhei. Aí quiseram começar a investir em mim. Já tinha feito meu nome em 2019 nas categorias de base, aí eu fui tentar alguma coisa na principal. E aí eu comecei a dar resultado. Só que aí a disputa tava entre eu e o Daniel Carguinin.
E eu tava vindo muito bem, só que aí começou a pandemia. Então, tipo, eu tinha vindo de umas 2, 3 medalhas em Grand Slam, ganhado Mundial Júnior. Então, tava começando a dar um upzinho. Aí veio a pandemia, quebrou tudo. Eu tava ainda umas 6 colocações atrás do Carguinin no ranking. Então, meio que tava encaminhado pra ele tudo certinho. E aí voltou. Só que eu acho que eu não voltei performando tão bem quanto eu tava. Acho que também faltou um pouco de foco ali, porque eu vinha com tantas dores, tantos cansaços, tanta competição, que começou a pandemia, acho que, na real, acho que todo mundo falou, cara, agora acho que eu vou descansar, vou ficar A gente achou que ia durar um mês no máximo, falei, cara, eu vou ficar umas 2 semanas sem fazer nada agora, só... E aí fiquei, talvez se eu tivesse treinado esse tempo em vez de descansado... É difícil que você não tinha uma data, assim. Né? Não tinha uma data prevista. Vai voltar e vai ter Olimpíada dia tal, vou ter que treinar pra aquilo. Aí então... você mantém o foco, né? Você não tem a data. Não, a Olimpíada correu o risco de ser cancelada, né? ali, sabe? Foi adiada. Pra frente um ano. Apesar que, assim, também o cara que estava lutando pela vaga olímpica foi um cara que foi campeão olímpico, né? Campeão olímpico ou não? Terceiro. Foi terceiro, ele foi bronze. Lugar. Quem? Daniel Carguinin. Sim. Então, ou seja, era um cara que também estava no alto nível, né? Sim, mas foi muito bom não ter ido pra Tóquio. Acho que me deu mais gás, mais garra, sabe? Porque ver um cara que eu tava brigando ali lado a lado, por mais que a gente nunca competiu, nunca lutou, eu sabia do meu potencial, assim, ter visto ele medalhar, eu falei, cara, é possível, sabe? Massa. Cara, e os jogos, velho? Primeiro eu queria saber como é que é a classificatória, assim, como é que você consegue uma vaga olímpica no judô? Você sabe? Eu sei mais ou menos porque ele contou. Bastidores, né? É melhor a gente então, ouvir dele. Conta aí. Pra eu não trucidar. Então, classifica no judô os 18 melhores do ranking mundial. Só. Ao decorrer dos 4 anos, vão pontuando e os 18 melhores classificam. E só que aí entra também algumas cotas continentais, alguns países que são convidados a participar. E o país sede, ele não precisa... tem que participar disso. Não precisa participar. Então, se ele tiver entre os 18, o 19º ele conquista uma vaga ali porque tira o país sede. Mas acaba sendo... A gente faz 12 pontos ao longo desses 4 anos ali. São 6 pontos do último ano e 6 pontos dos últimos 2 anos ali. E conta só os melhores, sabe? Só que basicamente para você classificar, você tem que ter medalhado no circuito. Ter medalhado no Grand Slam, ter ido bem no Campeonato Pan-Americano, sabe? Ter ido bem em Mundial, porque tem muitas competições ao longo do ano. A gente faz umas 20 competições todo ano. Nossa, é coisa, hein? É coisa. E aí... Então tem muito país que fica fora. Tem muito país que fica fora. Pra você ter ideia... O único país, fora o país sede, que levou todas as categorias, que são 14, que conseguiu classificar todos os atletas, foi o Japão. O resto, todo o país faltou, teve algum peso que não foi. Muito difícil, 18 só. Cara, e competir 20 vezes ao longo do ano, você tem que estar na ponta do casco o ano todo, praticamente, né, cara? Tomando não dá pra cuidado falar, não, pra eu vou machucar também. Então. Não, as férias do atleta de judô de alto rendimento é uma semana. Ali Natal e Ano Novo... Dia 2 de janeiro já tá ali em cima de novo no tatame. Descansa ali, começa a partir do dia 23 de dezembro. Dia 2 de janeiro já tá em cima de novo. Sabe? É uma semaninha ali, 10 dias no máximo. E dependendo de cada situação, a gente consegue saber, encaixar as competições certinhas, às vezes dá uma semana. Por exemplo, é meio louco, né? Porque o pessoal do Pinheiros ali, a gente teve alguns... Não vou falar que foi confrontos, mas teve algumas divergências em relação à nossa preparação, né? Por exemplo, 1 mês e meio antes das Olimpíadas, deram uma folga pra gente de 1 semana. Mas porque a gente vinha numa preparação muito intensa, sabe? Coisa de louco, assim, sabe? Tanto as 3 medalhas no individual foi do Pinheiros. Foi eu, a Bia e a Larissa. E estavam meio que questionando a nossa programação. Mas a gente vinha fazendo alguns treinos. A gente tem um treinamento mais cansativo, assim, que é o treino de ponteiro. Que basicamente a gente fica ali na frente como ponteiro ali, 8 minutos, e a cada 1 minuto troca quem tá lutando com a gente. Então a gente fica 8 minutos
fixo, aí a gente faz 1 minuto com um cara, aí ele sai, aí vem outro cara. Que da Aí hora. sai, aí ele vem treta outro de cara. colégio. Que Quem vem isso, agora? mano? Quem vem só agora? só que a questão é que a gente até brinca assim, né? Fala que todo mundo nessa hora é tigrão, porque é só 1 minuto. A gente fica lá os 8 minutos inteiros. Apanhando. que Então, é um o cara que condenado. vem só 1 minuto, ele vem pra te devorar, pra te trucidar, Dá sabe? vida Às ali. vezes é um cara que nem treina com você assim, sabe? Tem às vezes até um medo, assim. Só que aquele 1 minuto ali, ele vai dar virar a o vida, leão. sabe? Caraca, Então, velho. é assim, tipo, cara, te leva à exaustão. Porque tu tá ali cansando e vem sempre um cara Fresco, renovado. é. renovado. E você ali, morto. Aí a gente fazia 3, 4 séries disso. Fazia 8 minutos, aí descansava 4 minutos. Aí fazia mais 8, aí descansava. Nossa. Então, tipo, tinha dia que eu, a Larissa e a Bia, assim, saía do treino. Cara, hoje... Nossa, Vou foi... dormir 30 dias. Não, sabe? E, tipo, às vezes sempre... Falando mal, não. Ali sempre falando, pô, o Leandro tá achando... O Leandro, que é o nosso técnico, pô, o Leandro tá achando que a gente é máquina. Olha o que ele tá fazendo a gente fazer. Aí toda quinta-feira era dia disso aí, sabe? Durante a semana. Então, tipo, a nossa preparação foi muito intensa, sabe? De segunda a sábado, assim... Nossa, morrendo de dor, morrendo de cansaço, sabe? Mas deu fruto aí, ó. Mas deu fruto, sabe? Então, chegou um momento ali que... Pô, tinha semana... que, sendo bem verdadeiro, assim, tinha semana, assim, que eu saía chorando dos treinos. Saía chorando de cansaço, assim, saía chorando de... Nossa, pô, esse treino de ponteiro é mental. Você não vai conseguir fazer nada. Você não vai conseguir fazer nada técnico, nada físico. Porque você vai estar no limite ali e o cara tempo renovado inteiro. vindo na sua frente. Então você não vai conseguir fazer exatamente nada. Então é mental. É quem não desiste. É você tá ajoelhado ali e a galera te botar de pé de novo porque é a sua mente. Sua mente não pode desistir, sabe? Que animal. E você, tipo, ó, sei lá, ao longo das Olimpíadas, dos Jogos, você se viu em situações que falou, cara, é aquele treino ali de ponteiro que Ainda Que bem que agora eu é a fiz. hora. Não, depois a gente tipo, você entende, fala, né? cara, porque eu imagino que nos Jogos, e depois eu quero que você fale um Ainda pouco mais o sobre Golden isso, Score, né? que agora, cara, mudou as regras e se falou muito durante os Jogos sobre isso, né? É, a questão de cartão e tal. Tem momento ali que não é nada técnico também, é puramente Sim. físico e mental, né? Sim. O judô, ele é muito legal, eu gosto muito em particular, porque eu sempre joguei xadrez, e judô, ele é um jogo de xadrez, sabe? Você vai fazer um movimento, seu adversário vai fazer um movimento, você vai fazer um movimento, sabe? Eu, basicamente, eu sou um atleta que eu sou estrategista. Eu tenho meu bloco de notas, eu tenho todo adversário que eu já lutei, as características dele, se ele é destro, se ele é canhoto, qual que é o golpe que ele mais faz, se ele tem algum tique antes de fazer algum golpe. Então, pra mim, basicamente, é um jogo de xadrez, sabe? Então, eu sou muito estrategista lutando. E aí, tem momentos da luta que é isso que você falou. Não vai ser técnico, vai ser mais físico, vai ser mais mental. Basicamente, quando entra no Golden Score, que era o que a gente tá falando, é quem não errar, sabe? É quem tiver mais fôlego, é quem tiver com o mental melhor. Porque entra ali em algum momento, que nem foi a luta que eu fiz 30 minutos de luta. Cara, tem momento que sua mente entra em desconforto, que ela fala, cara, vai embora daqui, foge, sabe? Tem momento que você tá tão cansado que é instinto natural da sua mente. Começa a entrar em alguma sensação de atenção, algum desconforto, ela quer fugir. Então é a hora que a sua mente tem que estar mais forte do que nunca. Feio não fazer gol. Do nada, feia não fazer gol. Porque tem horas que não dá pra ir na técnica, Só bonitão. Tem que ir na o cara, cabeça, velho. Vai Dá na uma raça. rasteira, né? Mas eu acredito que as regras do judô, assim, depois deu muito o que falar, né? Ainda mais que essa foi uma das Olimpíadas parte mais dos transmitidas. cartões, Essa foi uma das Olimpíadas mais transmitidas, mais acompanhada, tanto que os atletas cresceram muito nas redes sociais. Então, muita gente acompanhando, muita gente criticando também, sabe? Mas o judô, ele acaba... Cara, os árbitros são seres humanos, eles estão propícios a errar. Mas acaba sendo um pouco foda porque tem o VAR, né? Mas a regra, ela é muito subjetiva. Ela é muito de interpretação, sabe? Isso é foda. Então, acaba sendo ruim. Então, acho que essa questão de interpretação, eles vão ter que tirar um pouco e ser mais firme. Tipo, isso aqui isso aqui não é. Ainda mais usar o VAR ali, né? Sim. Você deu um negócio, tá na dúvida, usa o VAR, velho. É. Já todos os esportes estão usando. Eu acho que tem uma coisa do judô que, pra mim, pessoalmente, e imagino que pro William também, mais pra ele, né? Mas que é uma coisa muito louca e difícil de engolir, eu acho. Porque você comemorou o prata na hora que você passa a semi, né? Ali você já comemorou a prata.
Porque quando você tá na luta final lá, você é medalhista olímpico prata, só que você sai com uma cara de puto, que você queria ter matado o japonês ali, e que é muito dura do judô, né? Porque você ganha, mas ao mesmo tempo você perde, né? Porque você perdeu o ouro ali, mas, cara, você acabou de ganhar. Dá um gostinho meio difícil da tua medalha, né? Acho que você até... Não sei se você deu uma entrevista antes, aí você já deu uma logo em seguida que já era um outro tom, né? Porque antes você falou, puta, cara, que eu tenho que ganhar desse cara, e a outra já era, não, tô muito feliz, né? Deu tudo certo. É foda essa parte. É porque exatamente tá ali, ó. Tá ali, ó. Pra você pegar a medalha de ouro, falta é um detalhezinho, sabe? Mas eu tava muito focado na competição, tanto que eu tava sem reação até ganhar a semi, assim, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta luta, assim, foi indo, assim, só me dei conta do que tava acontecendo. Onde quando eu ganhei tava? a semifinal, assim, eu falei, caraca, tipo, consegui! Aí foi, tipo, coisa de 5 minutos ali, assim, tipo, aí baixou, eu falei, cara, calma, foco que agora Ainda você tem já chegou missão. na final, agora você quer a medalha de ouro, sabe? E seu adversário é uma lenda, né? Era uma lenda. Só que, igual eu falei pra vocês, meu judô ele é muito estratégico. Então eu tinha ali 99% do scout de todos os meus adversários. Eu não tinha dele. Porque eu já tinha lutado com todos, já tinha treinado com todos. Então eu sabia o que eu podia e o que eu não podia fazer. Agora o japonês, a maioria dos japoneses, eles competem uma vez no ano dessas 20. A gente compete às 20, então a gente consegue estudar muita gente. O cara aparece mais. Ele é meio que como se eles se escondessem pra exatamente ninguém estudar eles. Então você assistir e competir com o cara é totalmente diferente. Então eu não tinha muito dado dele. Que louco, assim, não sabe? fazia ideia que era tão estratégico assim. Então, é o que eu falei. Pra mim, o meu judô realmente é puro muito estratégico, sabe? Claro que chega um momento ali que você precisa ir na base da loucura. Você querer dar canelada, cabeçada, o que é assim na frente. Porque tem hora que a estratégia não vai funcionar. Então tu vai do jeito que dá. Cara, é muito louco do judô que, assim... primeiro que eu, apesar de nunca ter lutado judô... Já lutou judô? Já. Com 7, 8 anos. Cara, acho que eu nunca fiz judô, mas lá em Tóquio eu fiquei com a seleção de judô pré-vila, né? Então eles estavam lá em Hamamatsu, lá na cidade, e eu fiquei com eles. E, cara, assim, o nível de respeito, organização, cara, assim, é bizarro. É bizarro. Assim, é um negócio que... É da cultura, né? Da luta. A modalidade ensina muito isso, né? Eu, particularmente, meu primeiro técnico, ele sempre falou pra mim, antes de eu formar qualquer campeão, eu quero formar um ser humano de bem. Ser campeão, pra mim, vai ser consequência. Eu vou ficar feliz se eu formar um ser humano de bem. Então, ali, o judô, ele prega muita coisa em questão de honestidade, respeito, educação, sabe? Disciplina. Então, forma um atleta ali, tipo, com todas as qualidades, né? Então, foi o que o meu técnico falou. Inclusive, eu falei com ele essa semana, eu falei, você conseguiu formar um ser humano de bem, porque ele sempre pegou muito no meu pé, eu sempre fui um dos atletas, assim, mais difíceis de lidar, assim, quando era criança, assim, era uma criança muito brincalhona, assim, muito difícil de lidar, sabe? Aí eu falei com ele, cara, você formou um ser humano de bem e agora, como consequência, formou um medalhista olímpico. Eu fui o primeiro medalhista olímpico dele também. Que legal. De Mogi das Cruzes, então... Que legal. Sim. Mas ao mesmo tempo, cara, assim, você assistindo os jogos, o cara, ele tá ali no respeito, só que a galera fica puta, né, cara? Óbvio. O cara nunca... Você Teve um que não aceitou perder, não queria chão, sair, não queria sair do tatame. Daí um outro que, tipo, que lutou lá com o francês, tipo, meio que eles quase saíram na mão, né, velho? Quase brigaram real, assim. O processo é muito duro, né? É o que a gente tava falando. Às vezes é subjetivo. Várias pessoas comentou. Ai, nossa, a menina ficou fazendo birra e tudo mais. Cara, ninguém sabe o que ela passou no processo ali, sabe? O quanto ela sofreu, o quanto ela abdicou. Então, perder umas Olimpíadas é muito doloroso. Ainda mais ela que tinha ganhado a última, né? Então, ela foi ali como favorita, muita gente colocando pressão, que não sei o quê. Então, eu teve alguns momentos que eu fiquei tipo, nossa, que feio. Aí eu parei pra pensar, falei, cara, como que eu lidaria com uma derrota, sabe? Eu sei tudo que eu passei, sabe? Pô, eu com essa lesão no ombro, teve noites que eu passei sem dormir de dor. Eu só dormia sentado, sabe? Mas isso aí ninguém via. Quem viu foi minha esposa dormindo comigo. É muito louco, porque são 4 anos, né? E mais, né? Não, às vezes é 8, 10. Eu tô há 18 12, anos. 18 anos. Pra uma com Olimpíada. Um sonho, com um objetivo. E às vezes a pessoa
tem uma reação ali que não é daquele momento, Sim. mas é dessa bagagem que ela carregou uma vida. Né? Sim. Então é muito injusto e é muito cruel, né? Às vezes, ainda mais quando você parte de notas e de coisas subjetivas. Né? A gente fala que o judô são 4 anos de um ciclo por um dia, né? É igual o Bolt falou uma vez, que é 4 anos por 10 segundos. O dele não é nem um dia, é 10 segundos, cara. E não só 4 anos, cara. Pela sua fala, ficou claro que, cara, É uma 18 vida, anos. Sim. Foi minha primeira Olimpíada. Acho que se falar desde os 6 anos, ele pode já ter sonhado com isso aí, né? Sim. E, cara, essa competição por equipe? Foi a primeira vez que vocês lutaram? Foi a primeira vez olímpica, né? Não, foi a segunda. Teve em Tóquio. Tóquio foi a primeira teve. vez. E no Mundial tem isso? Normalmente não. Então, eles começaram a testar nos mundiais, nos últimos anos, assim. E aí colocaram na Olimpíada exatamente porque deu muito certo. Inclusive, foi o que eu mais escutei a galera falar bem, que foi muito legal, porque teve a questão do Brasil que teve um empate 3-3 contra a Itália, né? Sim. E aí depois gira uma roleta, fica toda uma tensão ali É, pra ver qual que vai verdade. ser o sorteio. Aí que teve a questão do sorteio, aí foi a Rafaela Silva lá, foi lá, ganhou. Tipo, foi muito Sim. emocionante, então... Tem uma história legal. Né? Então, é muito legal isso, porque o individual, eu particularmente falando, o individual é muito gostoso você conquistar, mas é uma conquista sua, é uma conquista pessoal. Agora, você na conquista por equipe, ver todo mundo ali que você torce sabe pelo outro. o quanto treina, o quanto se dedica, sabe? Aí é todo mundo ali lutando junto, sabe? É você sentindo a dor do outro, é você sentindo a felicidade do outro, sabe? Quem saiu derrotado, você sente aquela derrota. Quem venceu, você vibra junto. É o tempo todo você motivando o outro. Então, a competição por equipe dá uma sensação de união, uma sensação de família. Não só da pessoa que tá em casa torcendo, mas de todos os atletas que estão ali lutando junto. Muda a dinâmica total. Mas né? como é que são as regras, assim? Tipo... se define se é masculino ou feminino no peso? Como é que é, cara? Isso eu não peguei. Então, antes tinha uma categoria masculina e uma categoria feminina, né? Eram competições distintas. E aí... Só que acabava sendo muito longo, muito... Eu não sei qual foi a ideia, mas eles resolveram juntar. Fazer equipe mista, né? E aí antes era só 5 atletas, quando era masculino e feminino. Então não dava essa questão de empatar. E aí, quando eles decidiram fazer a mista, eles falaram, vamos pegar 3 homens, 3 mulheres, pra não ficar tipo, 3 homens e 2 mulheres, vamos pegar 3-3, questão de igualdade também. Só que aí ocorre muito essa questão de empatar, que precisa de um desempate, que ficou bem legal também. Mas aí eles definem, antigamente eles falaram que eles iam definir, cada ciclo ia ser um peso diferente, pra dar a oportunidade de todos os atletas lutarem. Mas ficou fixo. Ser sempre a categoria 73, 90 e mais 90. Que ali são os pesos intermediários entre as categorias. Então, eu que sou 66, eu lutei no 73. Então, eu não senti tanta diferença de peso. É uma categoria, claro, mas não sente tanta. Porque aí, se precisar, tem o reserva do peso de baixo. E o feminino é a mesma coisa. 57, 70 e mais 70. Que são as mesmas categorias ali, medianas ali, sabe? Pra dar pra todo mundo lutar. Quanto você pesa, Paulo? 76. 76? Tá meio gordinho, né? Eu peso 74. Você, velho, você pesa 72. É só a capa, velho. Cabeça. Tem um braço aqui, ó. Tô louco. Ô, William, quanto tempo você acha que você leva pra dar um empurro no Não, carro? sai daqui, velho. Não, você... Você acha que ele aguenta quanto tempo? Não, calma, velho. Tem muita história. Não, pra deixa gente Dá só pra chegar colocar nele. um tatame ali fora, ali, ó. Não, para com isso, Acho que velho. uns 30 segundos? Não, eu nunca lutei, então eu nem vou entrar. Agora você já ficou aqui falando que de criança. Quero ver você. Não vem querer mudar a pergunta. Eu que fiz a pergunta. Não, você tava... Eu Não, que tem um fiz monte a de pergunta. aqui. Antes Calma, disso, calma. Tudo bem. Tá. Você tem... Guarda a sua aí. Quanto tempo você acha? 5 segundos. Vai ter que ser 2 feito na segundos. prova aí. vai ter Não, que- mas uma pessoa que não tem experiência, só pra dar uma noção. assim, Cara, do mas sabe mercado, que é, diferença sabe que é profissional. estranho? Acaba sendo às vezes mais difícil derrubar alguém que nunca praticou judô do que quem pratica. Ah, é? Porque a gente tem toda... a gente fala que tem o time do golpe, né? Sim. Então, normalmente O a cara gente que tá causa uma travadão ação ali. pro cara ter uma reação. Entendi. E normalmente a ação e reação de quem faz judô é sempre a mesma. Você Agora, puxa ele o cara pra que frente, não o cara luta- quer sentar. Fica parado. lá. Então, normalmente o cara não tem uma reação que a gente consegue ler. Às vezes a gente puxa ele pra direita, o cara vai pra esquerda, você fala, "Ô,
Que loucura que é essa, sabe? Mas Então- chutando a canela dele, assim. Acho que Não, na 10. grosseria, uns 5, 10 segundos ali. Por aí. Na grosseria. Cincão, Vamos cincão, tentar cincão. depois, vai. Vamos tentar ver quem segura mais. Eu vou tipo ficar aqui. Não, assim, 5 ó. segundos já tá bom, velho. 5 segundos? É. Eu aguentei 5 segundos com o medalhista olímpico, irmão. Quanto tempo É, você pô. aguentou? É. Mas, cara, É tipo, você tava falando, me lembrou do tênis de mesa, até você tava falando do Hugo. Eu vi uma entrevista, acho que era uma chinesa falando. Eu sou bom de tênis de mesa, hein? Acho que eu aguentava. Cara, mais então, que o- mas aí ela falou exatamente isso. Ela falou assim, cara, quando eu falo, eu nunca falo o que eu faço da vida. Quando eu falo, sempre me falam, não, vamos jogar que eu tenho certeza que eu faço um ponto em você. Ah, Que Jura? nunca fazem. Tipo, não tem como. Você jogou com alguém que sabe jogar tênis de mesa, cara? Tipo, Não dá, velho. Não dá. cara, eu vi o Hugo lá na Mais Você. você viu esses lá dias. com o Andreoli, né? Tipo, ele falou assim, ó, eu vou sacar, você vai jogar a bolinha pra direita lá Aham. no PQP. Aí ele sacava, o cara falou, velho, como assim você sabe? Ele falou, velho, eu faço A isso questão minha não vida é, não inteira, é cara. o que ele não falava o que o Hugo fazia, ele falava o que o que o adversário Andreoli dele ia ia fazer. fazer. Que Deve loucura. ser igual de judô, cara. E aí, Aham. tênis de mesa, a mesma coisa. Você fala, eu sei jogar tênis de mesa, tá bom, vai, Vai, fera. vamos aí. O cara tá desde os 6 anos, mano, 11 treinos por dia. Aí os caras treinam, hein? É igual, cara, Não, todo é. esporte, você falando 11 treinos por semana, Sim. dá isso, vão dar quantas horas por semana? Quase 20. É. Nossa. É o que a gente vê Isso aqui é- atleta treinando, cara. Não, é 20 de intenso, né? A gente faz É. 20 de... No amor. Não, fora que nem de treino são 11 ali, umas 20 e poucas horas. Mas igual hoje, eu fico no clube das 8 da manhã até as 8 da noite. Entre fisioterapia, entre preparação física. treino que a galera vê, isso aí. Não vê Então. físio, não vê... Ver. Preparação. Pô, físico. ganhar mobilidade? Quando, Cara, não? legal, É só mais você difícil falar ganhar que você medalha. tá preocupado com isso, cara. E fala do peso, fala dessa história do peso, que acho que é sempre uma pergunta recorrente, né? Não. Dentro do esporte de luta, assim. Sim. Você normalmente baixa quanto? Pô, pelo visto, quase 8. 10 quilos. É. Eu tento manter normalmente, que nem agora eu tô com 74 ali, mas eu tenho muita facilidade pra ganhar massa. Então, se eu explodir de comer, de treinar, meu peso vai subindo. Mas normalmente eu tento manter em 72, 71 ali. Mas vai isso aí, entre 5 a 8 quilos ali que eu perco pra competir. Em quantos dias? Cara, eu consigo perder 4 quilos em um dia ali. Caraca, velho. 4 quilos em um dia. Só nos saltos. Só nos saltos. Ele acabou de falar aqui que saltos é o mais novo aliado de quem que precisa perder peso. Não, a galera não tem ideia, né? Tipo, a galera acha que a Z2, ela entra muito, se encaixa muito bem em corrida, maratona, Ironman, essas coisas. Mas pra atleta, eu falo bem pra todos os atletas que perdem peso. Porque acho que você consegue falar isso melhor que eu, né? Mas nutricionista, assim, normalmente se o cara tem um acompanhamento ideal, ela vai falar do quão importante é os sais minerais para reposição, sabe? Para um pós-pesagem, quão importante é um carboidrato, sabe? Pô, você perde 8 quilos, nem todo mundo perde na dieta certinho. Às vezes a galera perde fazendo umas loucuras, tendo que desidratar, tendo que fazer um monte de coisa, fazer um déficit calórico. Então é muito importante os saltos, os sais minerais, o próprio Power Pounder ali com mais eletrólitos. Tudo isso é muito importante para reposição, sabe? Eu já lutei sem fazer uma... Foi assim que eu entendi o quão importante era a suplementação. Você já fez muita loucura. Já. Fala e, aí, cara, porque a galera não tem ideia. Eu já vi assim, cara. E não... Fica cuspindo, né? Ah, tem os caras de UFC, eu acho que Fica devem ser os cuspindo, mais é. loucos. Não. A gente treinava com saco de lixo, um monte de coisa, assim, pra suar. Mas o problema Com saco é de que... lixo. Não É que cospe, você- velho, não fica cuspindo? Porque até a saliva a gente fala, pô, isso aqui é... Tá pesado. Aham. Mas às vezes começa a mascar chiclete, assim, pra produzir mais saliva, né? Que louco. Mas o difícil não é... O foda não é fazer isso. O foda é você não ter um uma automático reidratação ali, né? ideal, sabe? Você fazer tudo isso e não ter uns saltos ali, não ter um Power Você Pounder, Porque sabe? é 24 fraco e horas. tonto, né? É 24 horas que você tem pra repor sua energia pra lutar ou não? Ah, um pouco menos. Menos? Menos. Você A gente pesa- pesa ali umas 4 da tarde e luta ali a partir de umas 9, 10 da manhã. Umas Caraca. 16 horas. Pelo amor. E não dá pra você falar, tipo, beleza, agora eu vou lá e vou matar 3 hambúrguer. Cheeseburger. É. então, assim, né? Não. Então, tipo... Vou no Mac agora. Pelo E aí... Você iria, velho, você iria. Eu não Sua seria, cara fazer. eu não seria Pô, lutador. mas sabe o que é Morei engraçado? negativo, velho. Agora as nutricionistas vão querer me matar. Tem que falar aqui, velho. Uma Mac é alta em sódio. Não, Verdade. não.
a maioria dos atletas europeus, europeu não é europeu que perde a primeira luta, é europeu que medalha, que vai bem nas competições. Os caras vão pra pesagem com uma garrafinha de Coca-Cola, 600 ml ali de Coca-Cola. E eu já perguntei se faz sentido. Acho que você pode falar isso muito melhor do que eu, tipo... A galera, tipo, quando eu perguntei pros nutricionistas, eles falaram, cara, tem seus prós, mas... Mais o cara fica, velho. Tem coisa melhor. Não vejo a hora de tomar minha coquinha. Tem coisa melhor. Pode ser, eu acho que é muito mais pelo desejo, mas assim, a composição da coca pra reposição... Acho que é mais ali o sódio. A gente toma muita coca. Não muita coca, mas é um negócio que dá um... Tanto é que o nosso freezing cola é... Mas é mais coisa mental mesmo. Assim, eu acho que a galera fica, nossa... eu acho que faz bem mentalmente ali, pra dar um... E você já não bateu? O peso? Cara, teve uma vez que aconteceu. Foi uma competição que... Nossa, fiquei extremamente chateado com isso. Teve totalmente culpa minha, mas teve algumas coisas que levaram a isso. Por exemplo, é obrigatório em todo hotel oficial que a gente fica ter uma balança oficial ali, igual a da pesagem, pra gente conferir. Não tinha. Então eu tava à mercê, eu sempre levo uma balancinha digital ali pra pesar. É de praxe ali você ter na sua mala. Todo atleta que acho que de luta deve levar uma balancinha. E aí eu levei a minha. Só que eu cheguei, tipo, coisa de 2 da manhã, assim, tinha dado um monte de problema, assim, no voo, cheguei super cansado, e eu coloquei minha balança meio que num desnível que tinha. Então começou a dar diferença ali de 200, 300 gramas, só que eu nem me toquei que tava nesse desnível. E quando eu pesei, tava no peso. Só que não tinha aquela balança pra mim conferir. E eu pesei ali, não percebi o desnível, 2 da manhã, tava no peso, tava até abaixo ali, jantei ali, comi alguma coisinha. E aí fui dormir. Dormi, quando acordei, assim, tava no peso. Aí fui pra pesagem. Quando chegou lá, tava 100 gramas de diferença. Puta, é um cocô. Cara, 100 gramas é um cocô. É, no banheiro ali, já, sabe? É um cocô. Aí, tipo, se eu tivesse visto ali, antes de jantar ali, que tava no desnível, pô, como é que funciona? teria Você comido não menos, tem sabe? a chance de falar pro cara, só ir no banheiro rapidão? Não, Pesou, subiu ali acabou? em cima, É mesmo? acabou. Você tem uma pesagem extraoficial, só que é ali, tipo, 10 minutos antes ali, sabe? E aí, eu até, tipo, tinha percebido na pesagem extraoficial ali, Não, só que... Não. Até fui no banheiro ali, só que já tava ali nas últimas ali, tipo, não tinha mais o que fazer. Cara, última pergunta que eu tenho antes da nossa luta. Cara, queria que você falasse um pouco do pós-medalha, cara, porque eu acho que você falou da exposição dos atletas, e realmente, cara, eu achei que esses jogos foram os jogos que realmente o pessoal mais assistiu, porque a gente teve um gap, né, cara, querendo ou não, Tóquio foi como você disse, uma Olimpíada meio escondida, parecia que a gente tava meio que fazendo uma coisa errada. Sim. Né? Ficava esse, puta, cara, eu não vou postar, não vou falar muito sobre isso. E então a gente tava 8 anos sem isso, e em 8 anos o mundo mudou completamente. Sim. Né? Até a maneira de transmitir, a maneira de acompanhar os atletas. A Cazé TV nasceu, né? Não existia. E tem essa questão da Cazé TV de divulgar os atletas, e eu acho que o seu Instagram também deve ter triplicado aí. Mas como é que foi isso, cara? Você ganhou medalha e da noite pro dia você era o rosto mais conhecido do país, assim. Sim. Cara, pra mim foi... Tá um pouco difícil de entender e assimilar ainda tudo isso, né? Acho que caiu muito mais a ficha quando eu voltei pro Brasil, quando eu ia comer no restaurante, a galera pedia pra tirar foto, reconhecia. Quando começou a ficar difícil almoçar em restaurante fora de casa, eu acho que foi onde eu entendi que tudo que tinha acontecido, né? Mas pra mim foi, cara, a realização de um sonho, assim, pessoal, assim. O pós, eu não entendia o quão grande ia ser a exposição. Como eu falei, eu ficava de manhã até a noite dando entrevista. Eu acho que não tem nem muito o que falar, assim. Eu acho que ainda não caiu a ficha. Pra mim era algo muito distante. Por mais que eu sempre acreditei, eu achava que era... Não vou falar que era mais difícil, mas eu achava que era um sonho distante. Eu não achei que ia acontecer na primeira Olimpíada, de eu medalhar, sabe? Mas aí aconteceu e todo mundo ficou mais...
Muito poucas pessoas acreditavam que eu ia medalhar nessa Olimpíada, né? Primeira Olimpíada, atleta que não tinha tanta visibilidade, então a galera não acompanhava tanto. Só que eu sabia muito do meu potencial. Que irado. Sabe? Eu sabia, tanto que eu repeti várias vezes, foi o que o Vitor falou. Eu falei várias vezes, não, eu vou sair do pódio, colocar a medalha no pescoço do meu filho. Falei várias vezes isso. Tinha uma galera que achava que eu tava um pouco convencido disso, isso. né? Não. A galera confunde esse poder da palavra que eu falo. Não é questão de se convencer, é questão de atrair o negócio. Sim, sim. E tipo, que nem você pega um Cristiano Ronaldo, igual você tinha citado antes, o Cristiano Ronaldo, ele sabe o quão bom ele é. Então ele fala, tipo, eu sou bom. Vou ganhar, sabe? sou o melhor. Ele fala, eu sou o melhor. Sou o melhor. Na minha Ibrahimovic. profissão, sabe? Só que aí quando eu falava, não, você tá convencido. Quem é você? Sabe? É. Agora Jogou a galera... aonde? então. Mas agora eu sou o ando com a William Lima, medalha sabe? onde for, velho. Então. E aí, você anda com a medalha mesmo assim, velho? Cara, eu não ando com a medalha onde eu vou, mas minha esposa anda. Você acredita? Tem que andar, Gugu. Ela é quem gosta de andar. Pô, Mas e eu ela fiquei- tem uma boa parte aí pelo que você Sim, contou, sim. cara. Pô. Como é que ela chama? Maria Júlia. Pô, Maju. brilhou, hein? Maju, tem Mas cara, eu saí totalmente satisfeito depois da minha medalha olímpica, assim, porque eu sei tudo que eu sofri, quão disciplinado eu tive que ser, e eu vivi as Olimpíadas, sabe? Eu falo que eu vivi as Olimpíadas porque foi além da medalha. A medalha é muito difícil você conquistar uma medalha olímpica, mas também é muito difícil um atleta conseguir viver as Olimpíadas. Às vezes ela passa assim, a gente nem percebe, ou ele fica tão pouco. focado e não consegue viver as Olimpíadas. Eu fiz tudo que eu tinha vontade, encontrei com ídolos como Djokovic, tirei foto, conversei com o cara. Fiz foto, teve todos os desfiles lá que eu pude participar, Que legal. consegui assistir o pessoal do atletismo, inclusive um amigo meu lá, o Alisson, Viu? consegui assistir o vôlei de praia, cara, tudo que eu tinha vontade de fazer, sabe, de tirar foto na Torre Eiffel com meu filho, Que irado. de acompanhar outros esportes, que é muito difícil a gente que é atleta de alto rendimento ter tempo pra assistir outros esportes, ainda Sim. mais presencialmente, sabe, eu vivi todas as Olimpíadas, então saí pós-medalha, pós-Olimpíada, assim, satisfeito, sabe? Sem aquele peso na consciência. Putz, podia ter feito. Até tatuagem eu fiz lá, o pessoal me contatou lá, falou, vamos fazer uma tatuagem? Eu falei, vamos, claro. Do Que Olimpíada? louco! Aham. Cadê? Fiz um aqui no meu peito, Da aqui, hora. tatuei. Minha esposa que desenhou, eu fui lá e Da tatuei. hora. Pegaram um tatuador lá da França mesmo. Eu falei, Isso que é vamos. bom do Team Relay, não sei se chama Team Relay, como é que chama do judô quando é a equipe? Team Relay é triatlo. Mas é um revezamento. É do mixed atleta. teams. Mixed team. Times Você que é no fica final, mais, né? né? É no final, né? É. Você tem Então que você ficar treina mais. assim, E compete tipo, logo tinha no uma começo. questão de como quem medalhava tinha que ficar mais uns 2, 3 dias. Então, depois que a equipe medalhou, a gente teve que Ficou ficar mais mais ainda. uns 2, 3 dias, porque a gente tinha alguns compromissos ali com o COB, de passar na Casa Brasil, de ir em outros lugares. Então, mesmo depois que a gente medalhou na equipe mista, a gente ainda teve mais 2 dias ali pra matar alguns compromissos, e o tempo que a gente tinha off ali, a gente conseguia fazer outras coisas. William, Então, foi... mas e aí? Vamos buscar o ouro depois? Achei que era a luta com ele ali. Não, comigo não, é com ele, Não, é velho. com você. Tá bom, vamos lutar eu e você então. Irmão. Fechou. Ele E ele ensina vai um ser o golpe juiz. e aí Ele vai cada te um dar- tem que aplicar um no outro. Vazari. Não, eu já falei isso já. Como dá pra ver, eu tô com uma medalha de prata e uma de bronze, né? Tá Falta faltando um. essa de ouro aqui em cima, É, aqui, então... Era a brecha que o sistema queria, velho. Não, agora eu vi que é possível, sabe? Eu vi que eu sou capaz. Eu sempre confiei muito em mim. Mas ter concretizado isso, ter chegado numa final olímpica, ter saído de lá com 2 medalhas, me deu mais gás ainda, sabe? Porque acho que todo atleta, em algum momento, acho que em qualquer profissão, a gente tem aqueles altos e baixos e a gente pensa, putz, será que isso é pra mim? Será que eu nasci pra isso? Será que eu sou bom nisso? Sabe? Em vários momentos, pô, eu fui campeão mundial militar, fui campeão mundial júnior. Mas mesmo assim eu ainda pensava, putz, será que não foi um dia que eu dei sorte ali, ganhei, sabe? Eu sei todo o trabalho que eu fiz por trás, mas tem às vezes competições que eu já perdi a primeira luta e falei, putz, acho que eu não sou tão bom assim quanto eu imaginei, sabe? Mas agora, pós-Olimpíadas, eu não tenho mais dúvida disso. Não tenho dúvida de mim, de quem eu sou e do que eu sou capaz. Então eu saí de lá sabendo que eu posso ser campeão olímpico. Então, pra 2028, o planejamento não tem outro além de ser campeão olímpico. Vamos pra Los Angeles, Casa Z2. E, cara, é isso isso aí. aí. Eu acho que, assim, você só vai ter experiência se você já viveu. Então, você já viveu ali uma Sim. final olímpica, ou seja, como primeira Olimpíada, você nunca teria esse plus que, cara, seu adversário já teve... Sim. Ele é
bicampeão olímpico, não? Bicampeão olímpico, tetracampeão mundial. Assim, E... é um cara que tava ali, beleza. Rodado. Mais um dia normal no escritório. Sim. Claro, não é assim, mas enfim. Então, cara, E estaremos de um lá país juntos, que né, cara? investe mais também nesse esporte específico. É onde Sim, você- o Japão, o cargo deles é o judô. Exatamente. O país é o berço do judô, né? É. Então a galera Se fica sente mal se não tiver obrigado a ganhar ouro lá. É tipo mais prata e com o bronze, futebol, prata e mas o bronze pra futebol- eles. Cara, não é nada. E a parte técnica deles é foda, né? Eles não são tão... assim, Não, da os parte caras, o física. fundamento dos caras É. é que, tipo, a gente tem mania de ser muito apressado. Então a gente quer fazer, a gente aprende a fazer uma coisa, já quer aprender a fazer outra. A gente não lapida aquilo antes de aprender uma outra coisa. Os caras lapidam, sabe? Tem até um ditado que é 1000 vezes pra conhecer, 10.000 pra aperfeiçoar e 100.000 vezes de repetição pra você possuir um golpe. Então, cara, 100.000 vezes pra você fazer um golpe, a maioria das pessoas não tem paciência pra fazer 1000 repetições de uma já coisa, quero sabe? Já aprender quer outro. aprender outra coisa. Então, os japoneses têm isso, a questão dos fundamentos dele, ser muito bom. E aí eu tava falando dessa questão de vice-campeão, bronze, pra eles não valer tanto. Teve o Saito, que foi o cara que perdeu pro Ted. Ele postou no Instagram, assim, até uma galera começou a ficar com medo, porque ele postou lá, eu não me acho digno de voltar pro meu país. O cara foi vice-campeão olímpico e, tipo, Caralho, velho. ele postou isso, e perdendo pra uma lenda que era o Ted Riner, sabe? E o cara postou isso, eu não me sinto digno de voltar pro Japão. Mano, esse Ted Riner deve ser gigantesco. Eu já olho bem. Eu tenho uma foto com ele, eu bato na cintura do cara. Ficou engraçado essa foto. Ele é tricampeão olímpico? O cara ele tem 3 medalhas de ouro olímpico individual, 2 de bronze individual e 2 de ouro por equipe. Caralho, o cara tem 7 medalhas. Mas sabe uma coisa massa que eu vi? A Bia é ligeira, né? Ela foi dar entrevista, aí o repórter falou assim, você ganhou medalha olímpica, campeão olímpica e tal, bem no dia que o Ted foi tricampeão olímpico dela. Foda-se o Ted, velho. Eu sou campeão olímpico. Falou. Uma coisa assim. Mas legal, parabéns pra ele, deve estar feliz, mas porra, Tá de pergunta pra mim. velho. Parabéns pra ele, mas hoje é meu dia, sabe? Irada, velho, irada. Não, mas se saber o seu valor, né? Pô, ela tem que vir Conhecer. aí, velho. Vamos fazer um convite, né? Ela usa Z2? Cara, ela usa. Aí, ó. Eu já dei pra ela, então não tem nem como falar que não usa. Cara, né? Agora... A gente... Pra conversar só. Só pra fazer uma resenha. E o Pio resenha, né? Nossa, o Pio é muito resenha. Inclusive, daqui a pouco a gente vai. Quando ele chegar no Brasil, a gente tem algumas coisas inacabadas. Aí um Outback aí que... Opa! Olha lá, Pio. Vai pagar o Outback. Já rolou convite, já. Aí, velho, pra gente fazer uma Olha lá, resenha. Pio. Bom, vamos não, pra vai ser nossa aqui em São luta aí. Paulo. Cara, mesmo. não. Pra nossa luta. Vamos terminar aqui, né? Não, mas não vai ser aqui? Não, a gente depois tem que fazer de outros esportes, né? Também, corrida ali, ciclismo. Ó, gostei, gostei. aí- Natação, aí vamos já nadar. animei. Ó, se você nadar melhor que o Vitor, velho, você já tá... Não, anos eu fiquei luz. feliz esses dias de não ter escolhido a natação, porque eu sempre fui muito fã do Cielo, né? Mas eu nunca tinha encontrado com ele. Eu encontrei o cara, eu bati na cintura do cara, falei, natação não era pra mim, porque cada braçada que ele desse ia ter que dar umas 5. Natação, os caras são Envergadura. outro tipo de ser humano. Não. William, Galera- Cara, mas é isso, velho. Eu queria demais. O Vitor começou aí dando o testemunho dele. E o meu é, cara, mais ainda de admiração, porque a Z2, na essência, é feita porque a gente gosta muito de esporte, a gente admira muito e tem o esporte como fundamento de vida. E conhecendo você superficialmente agora mais profundo, sei que, cara, o esporte te moldou o caráter e você falou aqui de você devolver pro seu sensei que, enfim, ele transformou um ser de bem. Então, cara, parabéns pela determinação e acho que Pela jornada. Nada mais do que coroar a sua jornada com essas 2 medalhas e que mais legal ainda é que você não está satisfeito, né, cara? Isso Exatamente. A ambição always continua chasing gigantesca. aí, Always on fire. chasing. Siga no seu legado, pro seu dom. E quem sabe mais filhos aí, né? Então, já me perguntaram, já teve alguns repórteres que perguntaram, o Dom foi o Projeto Paris, né? Vai ter o Projeto Los Angeles. Não é uma ideia, velho. Se deu certo, né? Não vamos mexer em time que tá ganhando. Exatamente. Mas cara, eu sigo muito feliz com tudo isso, com esse convite. A gente que é atleta de alta performance, a gente se leva ao limite e cada vez mais a gente tem uma ambição de buscar por mais. Eu sou a prova viva disso, que eu desde pequeno
duvidavam muito de mim, isso só foi me dando combustível porque eu sabia do meu potencial e agora é buscar essa medalha de ouro e cada vez mais a gente vai entendendo o que dá certo e o que dá errado, né? Então, eu entendi que fazer o básico muito bem feito já é um diferencial, que é treinar, descansar, manter a alimentação bem, a suplementação bem. Então, para todo mundo que não conhecia a Z2, acho que cada vez mais vai conhecer, vai ser espalhada por mim, por todos vocês e, cara, para mim foi um diferencial muito gigantesco ter a Z2 ali me acompanhando, ter ali do meu lado, é uma coisa que eu vou levar pro resto da vida, porque eu falei, quando a gente entende que uma coisa dá certo, a gente não mexe. Eu já competi sem Z2, já competi com Z2 e para mim fez total diferença. Eu já pesei sem Z2, me deu cãibra, pesei com Z2, consegui ter uma alta performance do caramba. Então, agradeço mais uma vez o convite, até a ter vocês, a me sentir em casa, sabe? Desde o primeiro dia que eu entrei aqui, o Vitor me abraçou, me fez me sentir em casa. Então, a Z2 pra mim é uma família que eu não troco por nada. Que esquece, Dre, se você não colocar esse corte aqui, velho... Ó, vamos buscar Pelo o ouro, amor de rapaz. Deus, velho, vou gravar isso aí e vou ficar ouvindo toda noite. Energia não vai faltar. Tchau. Tamo contigo, Will. Valeu!